Você toca? Abra um caminho para o rei, sorriu em vez de se curvar. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. Estamos aqui, hoje já é o nosso sexto dia de live. Mãe Dani, Tiago querido, Mãe Dani de Oiá tá aqui. Deixem um nome aí para eu falar, porque às vezes não é o nome que é o Instagram da pessoa. Aí eu não sei dizer o nome. Roxane, Fernanda, André, Babalorixá Marcelo, de Oiá, meu filho, Rosa, Sol Gira, Bruna. Então, estamos aqui para o nosso sexto dia de lives. E hoje vamos conversar com o professor Ângelo. Ele já está aqui, já. Deixa eu ver, ele já chegou que eu já o vi. Já vou chamá-lo. Já estou chamando já. Já está aqui chamado. Pedro, querido, boa noite. E é um trampo mesmo, é um trabalho, né? Porque é um trampo. Agora o Instagram decidiu boicotar as lives. Essa porcaria desse Instagram. Por isso que eu estou seguindo aqui, inclusive, as orientações do professor Ângelo. Estou começando mais tarde, no outro horário, para enganar o robô. Deixa eu baixar aqui, que a gente está ouvindo metá. Seja muito bem-vindo, professor Ângelo. Que alegria tê-lo aqui nessa conversa. Agora é conversa da madrugada, porque, né, a gente acaba entrando à madrugada, adentro, não é? E vocês compartilhem aí as pessoas que não dormem, manda para a conversa, né, para a gente poder. Eu estava assistindo a Chimamanda, nossa, eu não sabia se eu chorava, se eu tirava a roupa e saía correndo no meio da rua, se eu gritava. Olha, que coisa maravilhosa, veja, numa só bancada, né, na TV Cultura, Chimamanda, Djamila Ribeiro, Carla Cotirene. É inédito, né? Quer dizer, na história do Brasil, isso é inédito, né? Inédito. Depois eu vou ver, porque, né, fica gravado, eu vou ver inteiro e vou separar alguns trechos e vou produzir material, certamente, porque é uma fala muito importante. Bom, mas hoje nós estamos aqui com o professor Ângelo. Eu quero saudá-lo. Hoje eu quero saudá-lo em nome de Exu, porque é segunda-feira, né? Larô e Exu. E estou muito feliz pela nossa conversa. E eu gostaria que o senhor começasse se apresentando, professor. Boa noite, Baba Sidney. Que prazer, que honra de participar desse encontro, dessas encruzilhadas, que essas encruzilhadas virtuais nos têm possibilitado. Boa noite a todas, todos e todes que se fazem presentes. Sejam bem-vindas e bem-vindes. Em antemão, Babá, agradeço desde então sua participação no ano passado, no ciclo de ações pedagógicas, que até hoje está reverberando comentários, provocações, e que foi incrível, que tinha tudo para dar errado no momento, mas vem aí Exu, dá aquela volta por cima e fizemos um encontro magnífico, né? E vamos estar disponibilizando também todo o material do ciclo de ações pedagógicas. Então, professor, uma vez mais agradeço. É uma honra, com total admiração e respeito por vossa pessoa e por tamanhas provocações que vem nos dando e que nos fazem refletir e quebrar paradigmas em todos os sentidos. E é muito bacana o senhor falar do citado Roda Viva, né?
dessa bancada preta, desse protagonismo feminino, não é? Então, deixa eu me apresentar um pouco. Me chamo Angelo Fábio, falo desde Camaragibe, Pernambuco. Camaragibe é região metropolitana do Recife, uma cidade que fica a 30 minutos da capital pernambucana, porém tem eu costumo dizer que ela, além do comportamento, ela tem um arquétipo dessas cidades interioranas, porém interioranas no sentido mais pejorativo da palavra, posso assim dizer, porque não é apenas uma cidade da região metropolitana, ela tem uma densidade demográfica gigantesca, 180 mil habitantes, apenas 6,5 km da capital pernambucana a uma outra cidade que é São Lourenço da Mata. É uma cidade muito estratégica que conecta a capital pernambucana com a Zona da Mata interior de Pernambuco. O que é que tudo isso tem a ver, né, com essa minha introdução? Sou ator, produtor cultural, comunicador social, também já atuei como professor, mas hoje não mais, na área de arte e educação, e costumo dizer que na área de comunicação social, que também não atuo como jornalista, tá, mas tem uma vivência aí, que aí também acaba adentrando nos aspectos ideológicos mesmo, de qual é o meu lugar como jornalista preto, de uma cidade da região metropolitana, periférica, onde existe todo um silenciamento. E o simples fato hoje de ver o Roda Viva, naquela roda viva, né? Peguemos aí o feminino e brincar com essas palavras, de um debate tão enriquecedor e de tamanhas provocações, como me faz reafirmar o quanto a imprensa brasileira ela é racista, ela é preconceituosa e ela só põe esses protagonistas negros e negras em momentos que o mundo está no caos. Porque aí vem aquela coisa, caramba, de repente vem, como o senhor bem disse, nós temos a magia preta, nós temos o axé. E aí são nesses momentos que nós começamos a adentrar, né, nesses espaços. E, obviamente, nós aproveitamos muito bem esses lugares. Mas eu paro e pergunto, no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, em um período de prosperidade, onde é que estão esses negros, essas negras, nesses debates? Então aí eu lhe deixo também essa provocação para a gente poder refletir, sabe? E acompanhando, Babá, as suas lives e também lendo seus artigos e vendo e revendo também com outros olhos como o apropriar-se das redes sociais, o apropriar-se desse espaço que é o Instagram, que essas quedas que se tem da rede, ela não é em vão. Há uma questão de monetização, quem paga, quem visualiza, o acesso que se tem, e vendo, nesse caso, acompanhando o seu trabalho de como o senhor se apropria disto, eu estou colocando o senhor aqui como um exemplo mais concreto, porque essa semana toda a coisa veio caindo todo o tempo. É muito bizarro, porque é um sistema tão grande quanto o Instagram, hoje o Facebook, não é? Hoje dentro do Google, como estas micropolíticas elas incomodam tanto. E aí, quando elas passam a incomodar, o que é que desperta? Simples, coisas muito simples, um ruído gigantesco. E é o ruído dessa comunicação. Eu acredito que foi ontem que o senhor havia dito na live do companheiro, do irmão de ontem, o senhor havia dito com respeito a essa questão do tipo, eu falo mesmo, e os próprios irmãos de terreiro se incomodam, e eu tô nem aí, dizem que eu quero aparecer, e eu quero aparecer. Se a gente não aparecer, quem é que nos vai dar o espaço para esta aparição? Eu faço só mais um recorte para poder fazer minha anti-apresentação. Temos aí, com muitas aspas, vide as ironias, um referencial, né, dentro da Fundação Palmares, que saiu recentemente para dizer, olha que simbólico, um homem preto, retinto,
presidente da Fundação Palmares, eu me nego a falar o nome dele, e ele diz: vamos tirar o signo, o símbolo, o machado de Xangô como representatividade da Fundação Palmares. Não sabe ele que há por trás todo uma questão de um rito, um trabalho, uma conexão. E do nada simplesmente vem e se desfaz. O que é que isso tem a ver comigo, com o Senhor e com todas as pessoas que se fazem aqui presente? Pretas e pretos. Muita coisa. Porque nós pretos e pretas, todo o tempo estamos, sabe como que, gente? Infelizmente, destilando muita baixa estima, não valorando a fala, o posicionamento do outro. Não é que eu diga que devamos passar pano, porém, devamos sim pensar e repensar esses conceitos comunicacionais diante ao que a gente está vivenciando, porque é de um excesso de informação que, quando nós não tomamos cuidado de como receber e repassar, a gente acaba simplesmente prejudicando cada vez mais. E, por fim, nessa minha apresentação, que simbólico o Roda Viva hoje, né? Poderia fazer aqui diversos recortes de falas, de comentários, de expressões de outras e outros não negros e negras, diante a postura da Chitunda e os posicionamentos, perguntas e indagações das mulheres e das pessoas negras que se faziam ali presente. Então, eu trago essa reflexão para a gente abrir o caminho dessas encruzilhadas da vida. Larouillet. Bom, é interessante porque eu sempre fui um homem. Bom, eu não sou um homem exatamente tecnológico, não é? Mas eu sempre gostei muito de conversar, porque a minha casa é uma casa em que nós conversamos muito. Nós conversamos à mesa no café da manhã, nós conversamos à mesa no café da tarde. Então, eu sou de uma família que se conversa muito, né? Mamãe é Yalorixá, é uma mulher de Inhaçã. Até agora há pouco eu estava brincando, falei: mãe, a senhora tá tramelada, a senhora tomou água de tramela, a senhora o pinto deu umas piadas na sua boca, porque ela está numa falação que você não acredita. E eu brincando com mamãe, né? E essa mulher, ela é uma mulher que fala muito, mas porque a nossa família é uma família de muita conversa, é uma família assim de muito diálogo. Uhum. E eu era um homem na época do Orkut. E hoje eu penso, professor, eu vou falar professor porque eu gosto muito do título de professor. Eu me lembro, né, que eu sempre estive envolvido nesse trabalho, né, virtual. Eu sou um homem do tempo dos grupos de Orkut. Uhum. Depois nós tivemos o Facebook, né? Porque eu sempre gostei de escrever, mas como a academia é muito aprisionante, a escrita virtual, essa escrita solta, sem regra, que permite até erros, né? Erros gramaticais, blá, 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 bli, bli, bli. Às vezes tem gente que fala para mim: ai, corrige lá, fala: vai! Você entendeu o que eu escrevi, caralho? Então, é o que eu quero que você entenda. Eu não estou preocupado com o professor Pasquale, não estou preocupado com isso. Eu estou escrevendo para as pessoas entenderem. Uhum. Às vezes um erro de digitação, as pessoas elas querem. Então, eu sempre me servi, porque como a academia ela acaba privando a sua liberdade literária. Sim. E eu sou uma pessoa que gosto de escrever como eu falo. Quem lê o meu Intolerância Religiosa
sabe que ali eu estou escrevendo. A pessoa lê, quando ela me ouve, ela fala, não, foi esse cara que escreveu. Exato. Aham. Porque eu escrevo como fala, e foi uma crítica ao meu trabalho, tanto a dissertação de mestrado quanto o doutorado, que falta polimento, falta um verniz. Polimento branco, verniz branco e vai-se né? Que eu não estou nem um pouco interessado. Bom, e aí eu usava a internet, até hoje uso, como esse lugar de liberdade, de uma escrita livre, uma escrita como eu estou conversando aqui com o senhor. Eu não usava o Instagram. O Instagram eu não usava. Eu tinha lá o Instagram e eu não usava. Eu usava o Facebook. E, enfim, tem lá meus 5 mil seguidores, tem lá os 5 mil Face Amigos, tem seguidores, papapá, papapá. Quando começou a quarentena, eu comecei a dar uma olhada mais de perto no Facebook, no Instagram. Aí eu comecei, né, falei, vamos usar esse negócio aqui também, enfim, o mesmo texto que eu escrevo aqui, eu publico lá, se eu faço um negócio aqui, eu publico lá, falei, tá bom, é só uma questão de postagem. E aí eu comecei os gritos de encruzilhada hoje, que inclusive os gritos de encruzilhada é desse formato, das 11 à meia-noite, com a metáfora que meia-noite nós íamos levar o ebó de palavras para a encruzilhada, não é? E aí, né, quer dizer, eu sempre, o senhor me acompanha, o senhor sabe, eu estou muito interessado, porque sempre me incomodou a falta de gente preta falando sobre o candomblé. Eu fiz uma pesquisa e fui olhar os livros. Eu tenho todos os livros de candomblé, desde os mais simples até todos os livros eu tenho. E eu comecei há um tempo a fazer uma pesquisa de olhar os autores. E eu não encontrei um autor negro. Todos os autores, alguns são de candomblé, brancos de candomblé. Outros não são brancos, são brancos e não são de candomblé. E eu não achei um autor negro escrevendo sobre o candomblé. Aí eu falei, eu preciso, né, quer dizer, me colocar nesse lugar. E aí é justamente nessa encruzilhada que nós nos encontramos. Mas agora eu quero uma outra apresentação, que é a apresentação do Homem de Axé, e eu gostaria de saber se, em alguma medida, essa cultura de terreiro, eu gosto mais de cultura, de espiritualidade negra, estou tentando me desintoxicar da palavra religião, e eu gostaria da apresentação do Homem de Axé e saber se essa cultura de axé, de terreiro, se ela vai para a academia. Queria saber também um pouquinho sobre a sua vida acadêmica, professor. Então, Babá, minha vida acadêmica, eu costumo dizer que ela foi e é uma vida acadêmica anárquica, né? O meu processo de formação mesmo, passei no total por cinco academias, estudando a primeira vez sociologia, e aí por incentivo de um professor, e detalhe, entrei em 2001 na Universidade Federal de Pernambuco para estudar sociologia, e logo passei no vestibular, e não tinha cotas, cotas é importante a gente fazer esse recorte, e aí foi 2000 para 2001, vou fazer sociologia, era governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, eu jovem na época, feliz da vida, aquela utopia, vou entrar na universidade. Então, a primeira coisa, Fernando Henrique Cardoso, é aquele corte de verba da educação entre 2001 até mais ou menos junho, teve uma greve, teve uma parada nacional, e aí, o que foi que, o primeiro corte que se teve, foram nos RUs, refeitórios universitários. E então, a partir do... Então foi muito simbólico, porque eu tinha visto ali
amigos meus, né, que estavam também adentrando, amigos e amigas, adentrando na universidade, e negros e negras. E qual carreira? Sociologia, ciências sociais, filosofia e história. Tá? Então era muito simbólico ver aquela galera da comunidade entrando no curso. Então depois teve um professor que, batendo papo com ele e tal, ele conseguiu mobilizar os alunos para dizer assim, olha, está em greve, está tendo parada nacional, o sindicato não vai acatar a volta às aulas, e eu já percebendo, porque eu também já venho de militância social, né, desde jovem, desde muito jovem, e eu já percebia muitos detalhes ali. E quando eu percebo aquilo ali, todo sindicato, um sindicato branco, sabe? Uma esquerda branca, onde o protagonismo de negros e negras eram bastante ausentes. E esse professor branco, e ele percebendo o perfil de cada um, e depois batendo papo com ele, ele disse, olha, você não tem tino para não, perdão, a expressão não foi essa, não é que não tinha tino, mas ele havia dito, você tem um viés mais da praxe, você gosta de colocar a mão na massa, tente entrar no MST, tem um assentamento em Nazaré da Mata. E o que é que eu faço? Encantado, eu vou para o assentamento. Passo uma temporada lá. Levo bala de borracha. Então começo a entender essa praxe e, a partir das leituras, que eu já tinha umas leituras prévias, eu vinha e maquinava aquilo do tipo, o que é que eu posso colocar da teoria na prática? Então passei uma temporada, né, foi o período de greve da universidade, não voltaram às aulas, aí beleza, ok, aí estou mais ligado ao movimento social. Depois eu saio, vou estudar jornalismo, né, numa universidade privada. Passei 3 anos e meio, quase 4 anos, e aí eu enchi o saco. Enchi o saco do curso de jornalismo, porque era do tipo, caramba, eu sou apaixonado por jornalismo. É uma ferramenta incrível. E aí, quando estava o direcionamento desse viés acadêmico, era aquela coisa... Perdão, não era nem um viés acadêmico, era um viés mercantilista mesmo, do tipo, eu vou estudar comunicação social, então, ok, eu acho importantíssima a publicidade e a propaganda, mas eu penso a publicidade e propaganda a partir de uma perspectiva negra. Eu sempre senti falta de peles de homens e mulheres negros e negras, de afro-indígenas na TV. E quando eu comecei a ter a minha experiência passando pelas redações jornalísticas, e na minha praia, que era cultura, não tinha esse espaço. Então você vai fazer uma cobertura na página policial. Por quê? Porque o Pretinho Aqui tem acesso a comunidades periféricas. O Pretinho Aqui tem acesso a um policial ou a um traficante ou a fulano e a cicrano que pode passar informação. E, obviamente, eu não era otário, eu aproveitava aquele sistema e também fazia usufruto daquele sistema para poder entender o que era essa máquina. E aí não fico. Saio, aí volto para a Universidade Federal de Pernambuco e sou aluno ouvinte do curso de artes cênicas, né? E faço menção aqui ao professor Paulo Michelotto, professor incrível, que ele rompe com a lógica acadêmica. Rompe com a lógica acadêmica. Em compensação, é um professor que sempre colocou do tipo, pesquisem, estudem, leiam, rompam paradigmas. Um homem branco, que durante anos veio rompendo paradigmas e sempre vivia-se provocando-se, dentro de minhas provocações, eu olhando ele como uma pessoa que admirava, e paralelo a isso observava quais profissionais, professores negros e negras. Então não tinha essas referências. Então depois me afasto da universidade em Pernambuco, em 2007, dando salto de 2003, 2004 para 2007, decido ir para a Argentina. Vou para a Argentina, falo assim para minha mãe, estou viajando. Ela pergunta, tu vai estar indo para onde? Para qual estado do Brasil? Eu disse, não, estou indo para a Argentina. Como assim? Eu vou para a Argentina, vou embora. Quando? Amanhã. Eu já estava com a passagem comprada, ela não sabia, ninguém sabia, simplesmente fui-me embora. Eu e mais 2 amigos, Biagio e Júnior, do Jarro. Moral da história, chegando na Argentina, o que acontece? Em 2007, eu faço
faço a prova para ingressar no curso de direção teatral. Um curso incrível na Universidade Nacional de Artes. Como eu digo, eu assim, com todas as palavras eu digo que foi assim. Eu acho que Exu veio em terra e disse assim: a partir de hoje você vai falar, meu filho. Você vai escrever, você vai falar. Eu não falava espanhol. Eu não falava. Eu me comunicava. Eu sou comunicativo. Mas você sair do seu país, dentro de uma realidade X, e ir para outro, tem um choque de realidade. Buenos Aires é uma cidade extremamente racista, onde não dava espaço. Então eu tinha que me colocar, tinha que me impor. Então eu começava a identificar meus pares. E era muito difícil entender esses pares. Vi de uma capital que nega a cultura negra, que nega que existem argentinos e argentinas, negros e negras, afro-indígenas. E aí, beleza, faço a prova, escrevo, passei. Então, nossa, que simbólico para mim. Primeiro ponto, tirei um primeiro vestibular, o segundo vestibular foi defesa. Então, fiz a defesa, que já lá inicia, tipo, já quase que é uma tese, você vai defender uma sua dissertação. Passei. E, professor, eu simplesmente não falava, assim, eu falava, mas assim, eu não tinha propriedade para poder defender uma dissertação, uma tese, diante de uma banca de professores, de 7 a 8 professores. E eu me comunico. Passei, estudei ali 3 anos, e aí no intermédio disso eu volto a estudar o que? Jornalismo, numa outra universidade. Jornalismo de investigação, na Universidade Popular das Madres da Praça de Maio. Mas aí, Ângelo, negro, nordestino, pernambucano, da região metropolitana do Recife, de Camaragibe, numa capital, que Buenos Aires é uma grande capital, tinha que me virar. Mesmo assim, eu fui estudando e no decorrer do processo eu tive que largar assim, o osso da universidade, tinha que decidir, ou jornalismo ou direção teatral. Então eu fui para jornalismo porque eu tinha como conseguir sobreviver de alguma coisa, a partir dos pares ali. Porque eu poderia, sei lá, me comunicar com alguém do Brasil, passar informação daqui para lá, de outros países, e assim sucessivamente. Então, eu pairo por esses lugares, por esses âmbitos acadêmicos, né? Mas eu não tenho meu ciclo fechado. E atualmente eu estou estudando gestão pública, gestão e administração pública, por uma universidade privada. E também por que isso? Por que gestão pública? Porque depois de passar tantos anos sendo artista, produtor cultural, vinculado às culturas populares, às regiões periféricas, à militância social e tantas outras coisas, tendo uma bagagem na área de comunicação social, na área de produção de mercado, eu começo a identificar uma coisa, isso que está tão em voga hoje em dia que eu digo, não encarem como ironia, mas é a expressão, né, o racismo estrutural. Por que eu falo assim, o racismo estrutural? Porque para nós, pretos e pretas, sabemos muito bem o que é esse racismo estrutural há muito tempo. Porque a gente sabe muito bem o que é encarar uma instituição, seja ela qual for, como nós não sermos bem recebidos, como estas academias, essas megas estruturas não nos escutarem, e como o senhor bem falou, ontem ou antes de ontem, no debate, quando falou, não, uma professora minha, ela deu uma nota baixa, fez uma avaliação X, e eu aceitei, acatei aquilo. E depois de um tempo, é que o senhor foi, peraí, alguém teve que dizer que meu trabalho era bom, para eu poder ter essa força e seguir adiante. Por mais que o senhor soubesse, mas sempre tem que ter alguém por trás para poder nos desestimular. E aí, quando eu venho para a administração pública, para a gestão pública, para poder querer entender esse macrosistema, é desde adentro. Porque eu também já trabalhei como gestor público, em gestões de políticas públicas. Aqui em Camaragibe mesmo, fui diretor do Cine Teatro Bienal Mendonça Monteiro. Numa gestão extremamente racista, complexa. Hoje, a vice-prefeita, que era na época, ela continua, mas é uma gestão extremamente catastrófica, caótica, onde a cultura é cultura de cabresto mesmo, politiqueiro,
sabe? E aí, quando eu começo a adentrar nesse sistema por adentro, eu começo a ver a base podre, assim, o topo da pirâmide, né? Eu digo, não, eu preciso estudar isso. Eu preciso compreender como é que se faz projetos de leis, como é que se desenvolve um sistema de captação de recursos, como é que se faz isso, como é que se faz aquilo outro, como é que se dialoga com todos esses pares institucionais. E aí eu me deparo mais uma vez com o racismo. E aí, professor Sidney, eu dou um passo. Aí, detalhe, eu também tenho outra experiência com gestão pública na Argentina, porque, por mais que a Argentina tenha seus problemas, foi o país que me deu as oportunidades para eu poder externar o que eu penso na prática. Foi o país que me deu a oportunidade de dizer assim: ah, você é comunicador, você é artista, você é isso, aquilo, outro, ok, eu quero ver se você é bom, porque ele desafia. Então, nós negros e negras, quando somos desafiados, a gente vai e encara fundo. Então, eu tive oportunidades de também trabalhar com gestão pública, de fazer relações internacionais, intercâmbios, entre outras coisas. Mas quando eu trago para o Brasil essa bagagem que eu tenho, para ser sincero, professor, não vale nada. Não vale nada. E nós temos que somar uns aos outros de maneira estratégica, porque ainda tem muitos de nossos pares que fazem o quê? Nos jogam terra, pá e cal. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ser um pouco flexível para também poder entender aquele outro lado. O que é que leva esta pessoa a ter determinado comportamento? A gente sabe muito bem que é também a questão da concorrência, do medo de perder aquele espaço. E para finalizar, eu faço um recorte, né, de uma coisa que o senhor falou ontem, que eu também vivo pensando muito quando o senhor disse: é, eu não entendo ou eu não aceito as pessoas, as pessoas pretas na cultura pentecostal. Eu entendo muito bem quando o senhor fala isso, eu também me indago. Mas, quando eu paro, vejo aqui o lugar de onde eu estou, o bairro que hoje eu estou agora no momento, vivendo, estou passando a temporada na casa da minha mãe, e aí eu fico olhando ao redor. Uma comunidade que tinha, vamos lá, que era até 10 anos atrás, no máximo era 1.000 habitantes, hoje tem aproximadamente 15 mil habitantes. Uma comunidade majoritariamente composta por afro-indígenas. E as pessoas brancas que se têm, elas com as suas posturas, com os seus diálogos, por ter um carro ou uma moto ou um comércio, elas se sentem num poder ou numa postura de ter um poder diante ao outro. E aí quando eu vejo um negro e uma negra, ou um afro-indígena, e essas pessoas não se identificam como tal, essas pessoas têm um sério problema de alcoolismo, são vinculadas com o tráfico de drogas, vivem dentro de vários códigos, e aí tem a grande falha da esquerda, que ao invés da esquerda, de uma esquerda progressista, não é? De uma esquerda libertária, a lá a teologia da libertação, sabe? A esquerda, ela esqueceu essas bases. De fato, ela esqueceu. E quando ela esqueceu, vem a instituição pentecostal, vem para este. Eu estou trazendo só um recorte, que é o bairro que eu estou atualmente. Aqui tem, no total, 3 Assembleias de Deus, tem 2 do bispo R.R. Soares, tem uma Universal, tem no total de pentecostal, tem 10. 10. Num raio de menos de 2 quilômetros, de uma igreja para outra. Com uma séria problemática, o bairro com uma séria problemática de violência, alcoolismo, drogas, tráfico, etc. E ainda se for de gerar polêmica, eu não vou falar da problematização do tráfico, mas o tráfico muitas vezes é o que sustenta a autoestima dessas pessoas, sabe? Porque também o traficante ele é preto, mas como é que esse traficante tem acesso a determinada arma, tem acesso a determinadas drogas e tem acesso a determinado status quo para poder vender a um consumidor, desculpem minha expressão da palavra, fudido? Então, o que é que a igreja faz? Ela captura estas pessoas. E no que ela captura essas pessoas se sentem confortáveis, porque é o único lugar que elas são escutadas.
que elas são ouvidas, que elas conseguem sonhar. E para poder me contradizer dentro disso tudo, Babá Sidney, aqui nesse bairro, eu cresci aqui. Sempre foi um bairro lindo, sempre teve mata, e eu sempre tive uma conexão muito forte com o terreiro. De candomblé, de jurema, de umbanda. Sempre tive. Mas pela relação que a minha família tem, né, que é de um comportamento católico e tudo mais, não é de preconceito, mas é de mais o nega. E eu era pirraia, e aqui próximo tinha o terreiro de Pai Sérgio. E ele era eu lembro muito bem, as imagens que me vêm era de uma forte influência da quimbanda, muito forte. Na rua, era ladeira, na rua tinha festa, tinha os encontros, que eram carrões e carrões. Imagine na década de 90, Opalas, diplomatas, sabe? Elba na época, né? O carro que derrubou Fernando Collor de Mello, né, por conta da compra de um Elba. E esse nefasto fascista, genocida Bolsonaro, matando as pessoas, negando a vacina, se mantém no poder. Por conta de quê? Dessa estrutura pentecostal. Porque são grandes empresários que estão por trás. Então, voltando, aí tinha esse terreiro de Pai Sérgio. Eu saía daqui de casa escondido para poder ver. Eu tinha encanto por aquilo ali. Eu gostava daquilo. Mas eu tinha um determinado medo. Mas o meu medo, veja que louco, o meu medo não era o medo pelo que eu ouvi, pelo que via, mas sim era o medo de meus pais ou minha mãe saber que eu estava ali através de um vizinho ou de uma vizinha. Olha o preconceito já incutido. Do outro lado, aqui atrás de casa, tinha o terreiro de seu Mané Pé de Banda, de Jurema. Ele era um caboclo. E a área até hoje, quando eu passo de vez em quando, eu me arrepio todo. Ela ainda tem uma mística muito grande. Tanto a casa do Pai Sérgio, que os filhos, um faleceu, mataram por conta do tráfico, dois, o outro está vivo. Então a casa mantém, mas assim, o que era ali o templo acabou, não existe mais. Mas a casa ficou lá. Então fica aquele ambiente, e aí tem as mensagens subliminares que o povo fala, e tem uma energia negativa. Eu digo, não, gente, não é energia negativa, é uma energia de um barracão. Negativa é o seu pensamento, que observa esse lugar com preconceito, com violência. Por que a gente não remonta esse espaço? Por que a gente não reconecta? A mesma coisa do terreiro de Mané Pé de Banda. A área, um verde incrível. É uma área que ainda jorra um riachinho, que tem uma água que está correndo ali. Então eu sinto que ali tem uma outra coisa, sabe? E aí a outra conexão que tem é com a minha própria família, sabe? Quando minha mãe e meu pai nos curava de febre com plantas sagradas. Meu irmão teve febre esses dias, eu fui catar alfavaca de caboclo, fui catar colônia, fui catar xambá, plantas de banho. Então isso já vem desde berço, mas como é que a gente se conecta com isto? É um pouco que difícil, porque existe muita negação. Mas eu tenho essa conexão muito forte. Eu não nego. Eu tenho meu pé ali e eu sei que eu tenho de voltar a casa, mas esse meu momento de reconexão, eu estou me reconectando aos poucos. Mas eu já fui, já entrei, já fui para um terreiro, já saí, não tenho minha disciplina, não tenho. Mas aí quando eu paro e escuto, eu digo, caramba, esse é um tipo de referência que eu busco de casa, de um babalorixá ou de uma ialorixá. E quando o senhor vem e fala dos terreiros que estão tendo esse protagonismo das pessoas brancas, não é que me incomode, mas o que me incomoda é essa ida, essa busca a esses espaços pela moda, pelo viés psicológico, pelo viés do tipo do feitiço pelo feitiço, e não do catiço, e não da busca do saber, dessa ancestralidade que nós temos. Então,
Eu digo que eu sou de terreiro, mas eu sou um cara de terreiro muito indisciplinado, que a minha disciplina está muito interna, que no momento eu preciso adentrar mais de cabeça. Então, olha só, tem várias coisas acontecendo aí, eu quero comentar. Bom, eu vou fazer agora uma fala para se somar à sua, não é? Quer dizer, eu entendo perfeitamente, não é? Quer dizer, eu não sou uma pessoa que eu entendo perfeitamente é, é, o papel e a importância, não é? O papel e a importância das igrejas, né? Sobretudo nessas comunidades. Mas eu me lembro, né? Quer dizer, eu não sou tão antigo assim, mas eu me lembro que aqui em São Paulo, não é? Quer dizer, por exemplo, nós temos alguns bairros, né, que são os bairros caracterizados como periféricos e vulneráveis, enfim, e violentos, né, que nós sabemos que a sociedade adora rótulos. Mas eu me Uhum, lembro, eu sou da década de 70. Eu me lembro que na década de 80 essas comunidades elas tinham, muito provavelmente, esse pai Sérgio, não é? Esse quimbandeiro, esse juremeiro, como a grande liderança dessa comunidade. exato. Uhum, Entendeu? Então, essas lideranças, só para a gente entender que tem mais coisa acontecendo para além do abandono estatal. Também tem o abandono, né? Também tem uma política que ingenuamente, eu sei lá, de modo amador, abandonou a base, não é? Porque hoje não sou eu que vou fazer esse trabalho. Eu confesso que eu não vou fazer esse trabalho. Eu não vou fazer. Mas alguém precisa fazer o trabalho de conversar com essa base evangélica, com essa base pentecostal, neopentecostal, porque ela é realmente significativa, né? E alguém vai ter de conversar com essa gente. uhum, Né? Quer dizer, isso é uma questão política, né? Quer dizer, isso é fundamental. Eu não vou fazer, porque eu não tenho condições, porque eu não consigo pegar minha raiva, guardar no bolso e falar com essa gente. Eu confesso que eu não consigo. Mas eu sei que é preciso. Não quer dizer que eu não saiba que é preciso. É que a minha idade já não comporta. uhum. Mas eu me lembro dessas lideranças, essas lideranças de terreiro. Sempre tinha no Heliópolis, aqui em São Paulo, tinha uma grande casa de candomblé, uma mãe de santo que ela recebia a mulher de madrugada quando havia briga conjugal. A mãe trazia o filho quando pegava o filho com drogas. A mãe trazia para o terreiro o filho quando ele com medo dele ser preso. Então sempre houve essas lideranças. Agora o que acontece? Esse movimento, né, também de satanização, não é, das tradições com matriz civilizatória africana, acabaram expulsando essas casas também desses lugares, e mais que isso, impedindo a continuidade, porque aí, aqui em São Paulo, os filhos das mães de santo, eles não querem herdar a casa. Eles não querem Uhum. herdar, às vezes, filhos pretos e pretas. Eles não querem herdar, porque eles olham, eles falam: não, eu não quero sofrer o que minha mãe sofreu. Não, eu não quero passar por aquilo que meu pai passou. Quer dizer, que é o quê? A perseguição. Aí, quando acontece isso, veja, o racismo é uma hidra. Uhum.
quando acontece isso, o branco vem sem consciência racial, sem consciência de classe, porque ele nunca passou por esses problemas. Exato. Então, Exato. ele não tem consciência racial, ele não tem consciência de classe, ou tem consciência da sua classe, e ele Isso. assume a liderança de Uhum. terreiro. E ele assume a liderança de terreiro. Só que ele não assume a liderança para fazer o trabalho que era feito lá atrás por esses pais e mães de santo periféricos, pretos e pobres, e sensíveis à dor da sua própria comunidade. Ele assume a liderança porque para o branco, e eu falo isso sem nenhum constrangimento, eu estou à frente de uma casa de candomblé. É uma casa de candomblé com muitos não negros. Há muitos não negros na casa de candomblé, a qual eu estou à frente. E eles sabem que eu estou falando a verdade. Eles estão lá porque eles sabem, porque a casa de Xangô é uma casa, antes de tudo, política. Eu não esquivo, eu paro o candomblé e eu dou discurso. Eu falo durante o candomblé, se tem alguém aqui bolsonarista, pode sair agora, chamar o Uber e ir embora. Agora, porque não vai desfrutar desse axé. Se tiver alguém aqui racista, saia agora, eu paro. O candomblé, quem conhece meu candomblé sabe disso. Eu paro o candomblé e assumo uma posição política. Eu falo para os meus filhos brancos, cujos filhos não estão no candomblé, que não estão por racismo. Também. Porque o próprio filho tem vergonha da mãe branca, que faz parte do candomblé, que o próprio filho tem vergonha da mãe pertencer ao candomblé. O filho não quer ser de candomblé por conta que ele tem vergonha, entendeu? Então, eu sou uma pessoa muito franca, não é? Então, eu penso, não é? Quer dizer, e também por isso que é importante, eu estou muito interessado. Por exemplo, eu não lhe conhecia, eu não sabia da sua história, de todo esse movimento de encruzilhada, das suas vivências, né, que você já tinha levado bala de borracha. As pessoas não sabem, isso é importante, nós precisamos dizer, porque elas vivem no mundo delas. Então, o mundo delas é aquele apartamento no 10º andar, entendeu? Com as coisinhas dela lá, quer dizer, ela não faz ideia do que é o Brasil. Essa é a grande verdade. As pessoas, elas não fazem ideia do que é o Brasil e fazem menos ideia de que se tornou o Brasil. Não é? Quer dizer, e faz menos ideia do que a burguesia fez com o Brasil. Essa é a grande verdade. Então, e aí o que acontece? Quando esses filhos pretos e pretas não assumem o legado dos seus pais e mães de santo, como aconteceu aí, você está me relatando que tem 2 casas fechadas, de Jurema e de Quimbanda. Isso. Independente de quem fechava, a origem da casa, dessas 2 casas, é negra. Exato. Independente de quem está à frente, a origem é negra. Portanto, na minha cabeça, há 2 casas negras fechadas. Não é, quer dizer? E ainda vou lhe dizer uma coisa, viu? E veja só, tem 2 casas fechadas, mas eu costumo dizer que aqui também é um quilombo. É um quilombo essa área, por quê? Atrás de casa, da casa de minha mãe, né, para minha surpresa, tem uma casa da vizinha, que eu vi a vizinha crescer, que ela vem do interior, e ela faz uma casa também de candomblé, sendo que é aquela casinha tímida, discreta, onde tem reuniões semanais. Eu escuto
as canções, as loas, as entoadas, os cheiros de erva, o calor, aquela energia. E meu coração ele palpita. Do lado tem um vizinho que há um tempo atrás era super gente boa. Hoje não mais. É um pentecostal radical, no pior sentido da palavra. Tá? Eu não gosto de utilizar a palavra radical no sentido negativo, não, porque a palavra radical ela não é negativa. Mas a gente já estamos tão viciados no linguajar que a gente acaba banalizando, né? Quem dera se todos nós fôssemos radicais, de um modo geral. E aqui perto, mais à frente, próximo à Associação dos Moradores, tem uma casa de candomblé. Agora, veja só que louco. Eu tenho pé aí dentro, mas até hoje eu nunca entrei nessa casa. Sabe por quê? Por mais que eu tenha minha personalidade, minha força, não tenho vergonha, tem alguma coisa que diz assim que eu olho para os vizinhos e isso faz com que eu freie. Porque no momento que eu tive a oportunidade de entrar, veio a pandemia. Mas antes, quando eu vinha, eu dizia, não, eu vou aqui nessa casa, e sempre eu criava uma desculpa, e depois eu dizia, por que eu não vou? Se eu vou aqui num terreiro que tem no bairro tal, XYZ, e por que eu não frequento o terreiro aqui? Saber quem é a lorixá da casa, é assentada por quem? Por qual motivo? E quando eu vejo a comunidade indo, alguns jovens, eu acho isso lindo. E aí o que é que eu lhe trago? E por que é que eu trouxe esse recorte do pentecostal? É porque eu tenho uma tia, ela mora em São Paulo, tia Mira, ela mora em Vila das Belezas, próximo ao Capão Redondo, uma estação antes do Capão. Ela mora ali. Mora em São Paulo há 50 anos. Ela é da Assembleia de Deus. Ela é a criatura mais progressista que o senhor possa imaginar. É uma mulher que vai para a Cracolândia, onde abraça travestis, onde abraça pobre, banguela, ela não quer saber de preto, preta, e ela leva essas pessoas para o templo da Assembleia de Deus. E ela é sempre convidada a ir para fora do templo. Ela não é aceita. Então, ela começa a gerar uma micro-revolução nesses espaços. E ela sai circulando, né, por aí nesses espaços. E aí, ano passado, eu estive em São Paulo, babá. E eu fiquei na casa dela. Eu morro de rir com ela. Amo conversar com a minha tia. É de um aprendizado incrível. Mas eu falei, ô tia, a senhora, sabia que a senhora utiliza a instituição da Assembleia de Deus como um mecanismo estratégico para a senhora abrir caminhos para esses hereis, para essas entidades? Aí ela fala, sangue de Cristo tem poder. Eu digo, mas tia, a senhora se lembra quando a senhora me dava banho, a senhora me protegia disso, daquilo outro, a senhora morria de rir quando eu dizia para a senhora que eu falava de tudo e que eu ia para um terreiro, e a senhora gostava e a senhora me contava coisas. Aí de repente ela vai e fala, eita meu filho, de vez em quando eu falo com a fulana que tem uma casa aqui, olha, eu não vou para lá não, mas eu também não digo que aquilo ali é coisa do diabo, porque quem criou o diabo foi esse povo daí ruim. Eu nunca vi um povo de terreiro falar mal, eu nunca vi um povo de terreiro evocar, eu não sabe, e ela começa a falar esse tipo de coisa, e aí me chamou muito a atenção no discurso dela. Aí eu coloquei esse discurso dela, eu fui para uma residência na MIT-SP, que também já é um outro debate, é tanta coisa, né, tanta coisa, mas vou fazer um breve recorte. E aí participei de uma residência artística, e eu coloquei a fala da minha tia numa performance, onde as pessoas que estavam ali dentro da residência artística, com muitas aspas, não entenderam a mensagem do meu ato performático, e muito menos a fala dela. Foram várias questões técnicas, os problemas. Não se ouviu o áudio, não se ouviu aquilo e aquilo outro. Eu disse, ok, recebam todo mundo a mensagem no WhatsApp de vocês. Escutem. O discurso dela era um discurso lindo, de reivindicação social. E aí, quando ela fala, ela já diz, eu já estou nessa casa, eu estou frequentando, eu não saio mais dessa casa porque eu já estou acostumada. Mas ela é uma pessoa que conecta. Mas a estrutura pentecostal em si, ela nega. E essa sua crítica que o senhor faz, eu também estou de pleno acordo. Mas eu aproveito essa sua crítica para poder também fazer uma crítica ao movimento de esquerda
E eu acho muito bonito quando o senhor diz: eu não vou fazer mais esse papel, porque o senhor já está cansado de guerra. Então você vai ter que fazer dentro de sua micropolítica e conseguir suas soluções diante de tamanha problemática. Isso está mais que certo. Eu tenho 40 anos. Quando eu vejo a minha geração e gerações mais jovens do que eu, olha para o lado, fica todo mundo um escorado pelo outro e não reivindicando, eu digo, desculpa a expressão, vá te lascar, velho. Tu tem tudo fácil, tu tem tudo na mão e tu tá esperando o quê? Um milagre? Tu tá esperando o quê? Que o orixá, que o mestre das mestras te deem tudo fácil? Não vai dar. Tem que também reivindicar. E aí, por que que eu trago a esquerda quanto estrutura política do Brasil? Temos um governo fascista, higienista, genocida, onde tudo que não presta está em uma única cúpula. A esquerda branca não tem a capacidade de unificar de maneira estratégica seus entes representativos, onde nós sabemos que temos muito pretos e pretas de grande poder de mobilização social, vide Leci Brandão, vide Benedita da Silva, só para citar duas. E essas pessoas, essas mulheres, elas são escutadas, são dentro de suas bolhas. O trabalho que Leci Brandão faz com o samba em São Paulo, a pesquisa que ela tem, que são nos bairros, nas periferias, de fazer essas rodas de samba, eu me arrepio todo, babá. Quando eu fui as duas vezes, eu disse, que é isso? Que inventário imagético material é este? E a esquerda ela não se apropria. Aí a gente vê quem? Brancos se apropriando. E nós, pretos e pretas, temos que lutar muito mais do que já lutamos para a gente poder ter esse lugar de protagonismo. Quando eu me refiro ao protagonismo, não é o protagonismo da vaidade. Não, é o protagonismo de luta, porque fomos nós, nossos antepassados, que levaram chibatadas nas costas, que passaram fome, que vieram, cria essa história essa poética bonita de que os portugueses vieram com os escravizados, um caralho. A gente leva isso na memória. Porque quando a gente sofre um racismo, a gente dói. Como eu sofri algo muito pesado um tempo atrás, me doeu no corpo, me afetou até hoje. E aí, quando eu observo meu sobrinho, que tem 9 anos de idade, a didática que eu tenho de ter com ele tem que ser um limiar muito louco, porque ele já está dentro da estrutura da Igreja Católica, ele já frequenta, já sabe as mídias, já sabe tudo de qual é salteado. Mas aí para eu poder falar para ele, olha, existem esses caminhos, existem essas outras perspectivas. Seu tio, ele frequenta, ele acredita, ele aceita ser de terreiro. E para ele é complexo de aceitar, porque dentro do imaginário dele, isso é algo negativo. Então, volto para a questão da esquerda. E aí volto para a questão do poder dessas estruturas pentecostais. Eles estão tão bem organizados, babá, que quando o terreiro de Pai Sérgio ele cai, a casa do Mané Pé de Banda cai, e quando tem terreiros em Camaragibe, tem mais de 120 terreiros de Jurema, babá. 120. 120, sabe o que é isso, terreiro de Jurema? E aí a liderança, que nós temos aqui a liderança, que é o referencial político de povo de terreiro, ele está coloiado a uma política partidária que você diz assim, caramba, tu estás acoloiado com essa galera pelo fato de manter-se no poder, e o povo de terreiro, sim, o povo de terreiro dele é o que tira vantagem. Mas o povo de terreiro que sofre ali, que é seu Bill, Dona Severina, que não tem energia na casa, que não tem comida, que não tem uma cesta básica, como é que é esse trabalho de base? E aí isso muito me incomoda da própria esquerda, dela não se voltar a apropriar e de ter um diálogo mais avançado. Tudo bem, tivemos um avanço incrível, isso não nega o avanço que o governo Lula e Dilma deu ao país. Não se nega. Tivemos leis importantíssimas, conquistas importantíssimas, Gilberto Gil no Ministério da Cultura, Juca Ferreira no Ministério da Cultura, sabe?
Cobra na Fundação Palmares, entre outras personagens, entre outras figuras importantíssimas, mas hoje, como é que fica essa reorganização? Sinceridade, Babá. Estamos na Berlinda. E dentro dessa Berlinda, estamos bastante. E isso me preocupa muito. Sabe? Isso me preocupa muito. Sim. Eu não sei, eu não sei, sabe? Eu acho e essa crítica, né, que você levanta, que é super contundente, é uma crítica contundente, é uma crítica. Tá me ouvindo? Tá normal? Tá sim. Essa crítica que você levanta é uma crítica contundente, sim, né? Enfim, não é inconteste, né? Quer dizer, e eu transfiro essa crítica numa outra dimensão, não é? Numa outra, né? Eu transfiro essa crítica para nós de terreiro, né? Quer dizer, você mesmo acabou de trazer, quer dizer, 120 casas. Quer dizer, essas forças, né? Quer dizer, essas forças são tão poderosas que elas, inclusive, impedem a nossa organização. Elas são tão poderosas que impedem a nossa organização. E por isso que você me acompanha, você sabe, eu sou tão cauteloso, né? Eu sou muito cauteloso nessa questão mesmo de apontar. Nós temos problemas, nós temos muitos problemas, nós de terreiro temos muitos problemas, né? Para começar, a gente não tem formação política, né? Quer dizer, então, aí já fala de tudo, né? Porque uma coisa é a esquerda, que ela tem formação política, ela está com as ferramentas políticas na mão, ela deveria saber como lidar com essas ferramentas, deveria ter previsto o contra-ataque, eu concordo, né? Quer dizer, porque ela conhece o campo minado que é a política brasileira, mas nós de terreiro não, né? Quer dizer, nós de terreiro, eu confesso, eu vou falar até com um pouco de constrangimento, não é? Quer dizer, eu faço parte de uma elite política do candomblé, quer dizer, é até constrangedor de dizer isso, mas é a grande verdade, porque, enfim, eu tive acesso, né? Acesso à formação, a uma determinada informação, formação acadêmica, formação política, e também por isso que eu estou aqui produzindo conteúdo, né? Quer dizer, a sua narrativa, ela entra aqui para a produção de conteúdo. E, de novo, hoje, seu santo é forte, porque... Não, seu santo é forte, não. Eu segui sua orientação, comecei mais tarde, e veja que nós estamos aqui até agora. E o robô não nos pegou, o robô. Pois é. O robô não nos pegou porque a gente subverteu a ordem estrategicamente e mudou o horário, e nós estamos aqui. Estou muito feliz por essa conversa, quero agradecer pelas suas narrativas, pela sua experiência, pela sua afrovivência. Pessoal, vai ficar aqui no meu IGTV, vai para o meu canal também lá no YouTube, Professor Sidney de Xangô, e sigam o professor Ângelo, né? Ângelo Fábio. Sigam lá, os seguidores deles comecem a me seguir também, vamos fazer essa troca. E acompanhem aqui a minha produção. E estou muito feliz por essa conversa, espero que a gente possa, né, que o projeto Genocida dê uma baixada minimamente e que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve numa grande roda de conversa, ou aqui ou aí, eu adoro viajar. Então, eu vou estar com sede de viagem. E antemão, você já vai fazer o lançamento do seu livro aqui, viu, em Pernambuco, viu? Não, sem dúvida. E já vou estar inclusive com o meu segundo livro
que vai sair pela Jandaíra também. E estou muito feliz, professor. Muito obrigado. Saúde, vida longa e abundância. Deixa as suas palavras finais aqui para quem está conosco. Axé. Vou tentar ser bem breve por conta do tempo. Quando o senhor fala da questão de que o senhor faz parte de uma elite, sim, em primeiro lugar, parabéns que o senhor fala assim, o senhor assume esse lugar. Ótimo, mas o senhor tem uma grande diferença. O senhor é um preto de terreiro que dá espaço a pessoas completamente invisibilizadas, a pretos e a pretas. Quantos pretos e pretas que estão numa elite, que estão em determinado poder, que não dá esse feedback. Meu total respeito a Silvio Almeida. Meu total respeito, minha total admiração. Mas quantos negros e negras invisíveis, invisíveis mesmo, eu até hoje não vi. Meu total respeito a Djamila. Meu total respeito aos youtubers, a De Júnior. Mas quantos negros e negras invisíveis da periferia que tem um bate-papo desse tipo? Não, professor. O senhor faz parte de uma elite, mas o senhor dentro dela o senhor é um grande cupim. O senhor corrói o sistema, abre espaços para pessoas invisíveis e a partir dessa invisibilidade nós começamos também a dar um pouco mais de potencialidade às nossas falas. Tem uma coisa que o professor Tiago, Tiago, que ele é um grande provocador, ele, quando ele fala com muita paixão, mas ele fala com essa cautela, com esse cuidado de agregar. O professor Pablo, ele já diz, temos que ser mais pedagógicos. Então, dentro de toda essa pedagogia, essas pessoas como vocês, sabe o que é que fazem? Abrem e reabrem espaços no qual muitas pessoas não teriam para poder ter um bate-papo desse tipo. Que, quiçá, a partir de uma abertura assim, essas pessoas começam a ouvir com outros olhos. Então, muito axé, parabéns, Laroie, e é um papo tão grande, professor, que com certeza levaria horas. Vamos ter que voltar, temos que voltar. Tá bom, tá joia. Obrigadão, gente. Vamos ter que voltar, receba meu abraço apertado, dê um abraço aí, mamãe, a todos da casa, a todos seus familiares. Quer dizer, viver é lutar, lutar é viver para nós, resistir é viver, viver é resistir. Essa é a história negra no Brasil, não tem jeito. Não é, quer dizer, nós logo estaremos juntos presencialmente para honrar a memória daqueles que foram sacrificados, não é, ao projeto genocida, em nome do projeto genocida, porque para mim isso é sacrifício. Muitos babalorixás e alorixás, mães de santo, gente preta, griots pretos sendo sacrificados, como eram, né, na história da escravização preta no Brasil. Mas nós estamos aqui e nós seguiremos, né, honrando essas memórias existenciais. Obrigado a todas, a todos que vêm aqui de madrugada dar uma olhadinha na gente e ouvir a gente. Um grande beijo. E tem mais, porque eu sou uma pessoa maluca, eu invento as coisas e depois eu tenho que dar conta, né? Exu me provoca, eu pego a farofa de dendê e vamos lá. Um forte abraço, professor. Axé, professor. Obrigadão.